Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu era apaixonada pelo Adalberto. Mas o problema é que ele era marido de uma amiga que trabalhava comigo, inclusive. Juro que não tinha nenhuma pretensão em relação a isso. Por saber disso, né? Que ele era casado e o pior, gostava da mulher. O que eu sentia por ele era aquilo que se chama paixão platônica. Algo que jamais sairia da esfera do sonho. Eu estou dizendo isso do fundo do coração, viu? Me sentia feliz só de poder vê-lo de vez em quando. Conversar com ele, estar próxima de algum modo. Por isso, e por saber que não tinha forças, nunca tive pretensão em relação a ter alguma coisa com ele. Até porque, para isso, teria de roubar, ou pelo menos traçar um plano para roubá-lo justamente da minha amiga. Destruir o seu casamento, o que estava fora de propósito. Simplesmente aconteceu de conhecer o Adalberto e com o tempo me apaixonar. E aconteceu sem eu poder fazer nada. Aconteceu ao natural. Nessa época eu já conhecia a Thaís mais de um ano. Além de trabalharmos na mesma empresa, sempre fomos amigas. E foi por indicação dela que eu acabei alugando aquele apartamento no conjunto onde ela morava. A vizinha que morava do seu lado, no andar, acabou se mudando. Aí o apartamento ficou vago e como ela sabia que eu estava procurando lugar para morar, acabou me indicando. Liguei para a imobiliária, dei uma olhada e foi bem nesse dia que eu conheci o Adalberto. Eu já sabia, claro, que ela era casada, que tinha uma filha de 7 anos. Aliás, já tinha visto a menina 2 ou 3 vezes, mas até aquele momento não conhecia o seu marido. E sabe, tem coisas que não dá para evitar. Já naquele primeiro dia, logo que ela nos apresentou, eu me senti tensa na presença desse homem. Ele era bonito, tinha aquela presença marcante, mas, na verdade, nem foi isso que tanto chamou minha atenção. O que realmente eu gostei é que ele era tão brincalhão, tão bem-humorado. Ficava falando coisas engraçadas e isso mexeu comigo. Já naquele nosso primeiro contato. Sabe aquela companhia alegre? Só que naturalmente pensei que fosse só uma simpatia, nada demais. Mas como acabei alugando o apartamento e me mudando para lá com a minha mãe e meu irmão caçula, passei a vê-lo com mais frequência. A gente ficou, assim, de uma certa maneira, mais próximos. E no fim, mesmo não querendo, até porque sabia, né, que seria uma coisa sem pé nem cabeça, sem futuro, porque certamente ia sofrer, acabei gostando do cara. E foi um sentimento que foi crescendo. A cada dia que eu via, que a gente conversava, algo ia tomando forma aqui dentro de mim. Eu vi o modo como ele tratava da minha amiga. E sabe, mesmo não querendo, ficava sonhando. Acordada, fantasiando, desejando que um dia o destino colocasse um homem como ele no meu caminho. Ele era, repito, apaixonado pela Thaís. Eu sabia disso. E com certeza, jamais seria capaz de fazer nada contra ela. E nem eu, né? Apesar de gostar dele. Jamais trairia a confiança da minha amiga. Jamais me atravessaria no seu caminho. Pode ser uma coisa difícil de acreditar, mas é verdade. O fato é que o tempo foi passando, a gente foi estreitando aquela amizade, né? Até pela convivência. Até porque morávamos no mesmo bloco, no mesmo andar. Porta do nosso apartamento ficava do lado da porta do apartamento deles. Até que um sábado, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que estava recebendo uma prima na casa dela e que iam fazer um jantar. E aí me convidou.
para jantar com eles. Depois, se eu quisesse, a gente poderia jogar um carteado, como tínhamos feito já outras vezes. Eles adoravam, sabe? E volta e meia me chamavam. Às vezes até minha mãe participava do jogo. E era valendo dinheiro. Valia pouco, claro. O valor não era alto, né? Era só para dar assim uma certa emoção. Acabei aceitando o convite. Fui apresentada a Eliana, prima da Thaís. Só que não sei explicar. Ou por outra, sei. Ela nos apresentou e eu comecei a notar, mas olha, de saída, uma coisa no comportamento dessa moça que não me agradou. Tá, mas você tinha alguma coisa a ver com... Não tinha. Pelo menos na teoria não tinha, né? Mas não gostei. Moça, a princípio, simpática, bonita, só que enquanto a Thaís preparava a comida lá na cozinha, a prima da Thaís, em vez de ir lá ajudar, como até eu tinha me oferecido, não. Ficou o tempo todo ali na sala de conversa com Adalberto. Eu digo isso porque vi. Ninguém me contou. Fiquei ali na porta da cozinha, mas tinha visão da parte da sala e havia perto do Adalberto conversando com ele e as vozes assim num volume relativamente baixo, ou seja, não dava nem para saber do que os dois conversavam. Parecia até que ela não quisesse que alguém mais escutasse. Eu estava ali na porta, conversando com a Thaís enquanto ela preparava o jantar, mas não tirei um segundo os olhos daqueles dois ali na sala. Tá, mas o que você tinha com isso? Afinal de contas, não era marido da tua amiga? Eu sei que não tinha, mas não gostei. Os dois assim, bem perto um do outro. Às vezes ela se aproximava um pouco mais, já estava falando baixo. Aí se aproximava para cochichar alguma coisa sobre, sabe Deus o quê. Eu via tudo isso pelo rabo do olho. Ela pegando no braço dele, dando aquela alisada, tocando nele o tempo todo, e ele rindo, como se estivesse gostando. A filha da Thaís e do Adalberto também estava na sala. Só que naturalmente estava distraída ali com um brinquedo e não estava nem prestando atenção no que estava acontecendo. Mas eu estava e fiquei o tempo todo ali, só coringando aqueles dois. Fiquei com uma má impressão dessa mulher, desde o começo, por tudo isso que relatei, mesmo não a conhecendo direito, mesmo que não tivesse nada a ver, que fosse uma coisa assim até natural da parte dela. Não gostei. Enfim, jantamos e depois ficamos ali conversando. Eu não conseguia desviar a atenção daqueles dois, viu? Da Eliana e do Adalberto. E não gostei também do modo como eles às vezes se olhavam. Agora, com a presença de mais pessoas ali, inclusive da mulher dele. Mesmo com a Thaís ali do lado, às vezes parecia que os dois estavam conversando pelo olhar, mais do que não gostar. Até por tudo que já relatei antes, me bateu muito o ciúme. Confesso. Na verdade, nem era pela mulher dele que eu fiquei indignada. Eu também fiquei com ciúme. Bateu o despeito. E fiquei também até um pouco decepcionada com ele. Porque não esperava que ele agisse daquele modo. Muito menos na frente da esposa e da filha. Logo ele, que sempre se comportou como se fosse o homem mais fiel e apaixonado do mundo, imagine, flertando com outra mulher. Ninguém menos que a prima da sua esposa. E tudo ali na frente dela e da filha, dentro da própria casa.
Olha, achei uma falta de educação, inclusive. Porque, convenhamos, não era certo. Não vou negar. Me decepcionei um pouco com ele. Não imaginava que ele fosse do tipo que agia assim. Comigo, pelo menos, ele sempre foi respeitoso. Se bem que eu nunca fui de ficar me insinuando, né? Que nem aquela mulher ali. Aquela prima da esposa dele. Nunca foi de ficar me atirando para cima de homem nenhum. Nem fazendo tudo para chamar a atenção de alguém. Do jeito que ela fez. Como ele estava fazendo ali. Sabe, dentro da casa da esposa do cara. E sem o menor constrangimento. Sempre respeitei a minha amiga, apesar de tudo que eu sentia por ele. Aliás, eu fiquei até me perguntando. De vez em quando eu olhava para a cara dela e pensava: meu Deus, Thaís, será que você não está vendo o jeito dessa mulher? Pensa numa mulher oferecida. Olha, eu nem fiquei pro jogo. Dali a pouco falei que ia embora, porque ia acabar dando na vista, já estava olhando feio para aquela mulher. E não queria me desentender com ninguém. Nem correr o risco de fazer um escândalo, né? Até porque, teoricamente pelo menos, eu não tinha absolutamente nada a ver com aquela situação. Bateu o ciúme. E bateu forte. Bateu o despeito. E bateu a irritação também com a própria Thaís. Que não tomou uma atitude o tempo todo que aquela mulher ficou se oferecendo para o marido dela. Não fez nada. Parecia até que estava cega. Olha, eu fiquei tão indignada que na segunda-feira, no trabalho, a gente conversou. E eu toquei no assunto. Toquei mesmo. Falei aquilo assim, como que não quer nada, mas já antevendo que ela ia perguntar alguma coisa. Meio saidinha aquela tua prima, hein, Thaís? Quem, Eliana? Ué, por que você fala isso? Por quê? Sei lá, né? Quer dizer, não me leva a mal, mas não fui muito com a cara dela, não. Achei ela muito saliente. Foi por isso que você não quis jogar canastra no sábado? Eu vi mesmo que você estava meio, sei lá, meio braba. Você perdeu, viu? Tava bem legal. Ficamos até tarde jogando. Olha, eu achei até engraçado ela falar aquilo. Porque vamos convir. Reparou na minha cara esquisita. Chegou a dizer até que eu pareci brava. Mas não reparou na prima. Se jogando pro marido dela. Debaixo do nariz. Olha, eu quase falei. Mas eu quase. Chegou no momento que eu tive de segurar a língua. Cheguei a morder a língua para ela não sair para fora da boca. Até porque, é aquilo que eu disse, né? Podia não ter nada a ver. E se tivesse também, o que eu tinha com isso? Não queria brigar com ninguém. Na verdade, depois, procurei até tirar isso da cabeça. Só que de vez em quando, aquela mulher aparecia ali no conjunto. Ia com a desculpa de jogar canastra no sábado à noite. E quando eu também ia, até porque a Thaís me chamava, né? Eu ficava me segurando. Pra de repente não... Porque dava pra ver a infeliz se insinuando para Adalberto. E tudo ali na cara da mulher dele. Eu olhava a cena e pensava comigo, meu Deus, como pode? Será que a Thaís não viu o que está acontecendo? Meu Deus, qualquer um viria. E quer saber? No princípio, eu até tentei me convencer de que era coisa da minha imaginação, só que não era. Eu que prestava atenção, os via trocando olhares assim, na maior cara dura, imagine. Eu que era apaixonada por ele, nunca tinha feito isso, nunca fiquei dando bandeira pro cara, pelo contrário, sempre procurei respeitar a amizade que eu tinha com a Thaís. E
até que ela oferecida ali, se comportando daquele modo. Olha, eu ficava tão fula da vida diante daquilo que eu via, que eu não sei como consegui me controlar. Até que numa dessas vezes, quando vi os dois se olhando assim, sem palavras, e a pateta da Thaís olhando as cartas, eu fiquei ainda mais revoltado. Porque, mais do que os olhares, desta vez, eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. Eles fizeram disfarçadamente, mas eu vi. Um roçando o pé na perna do outro. O pé dele na perna dela. Mas no maior descaramento. Me abaixei assim, disfarçadamente, como que não quer nada, para supostamente pegar uma carta que eu tinha deixado cair no chão e vi. Eu achei aquilo o cúmulo da safadeza. Eu achei aquilo o cúmulo do descaramento. E nessa hora, sem conseguir me conter, olhei bem feio para ele e dei uma limpada de garganta para ele perceber que eu tinha visto. E quer saber, eu acho que ele se tocou. Se tocou e afastou o pé da perna daquele infame. Até a Thaís notou meu jeito. Só que entendeu errado. Tanto que na maior inocência, pensou quando é pateta, sabe? Perguntou: que foi, amiga? Tá combinando sinal com a Adalberto aí pra me passar a perna, é? Olha que não pode ficar pedindo carta pro outro. Meu Deus. Ai, que vontade de olhar pra cara dessa criatura. Ô pateta, não tô combinando nada. É a criatura aqui do... Você tá vendo essa aqui? E você tá vendo esse aqui que é teu marido? Eles estão se esfregando por baixo da mesa. Você me entendeu? Você me ouviu? Você quer que eu te mostre quando voltar a acontecer? Olha, eu já estava tão fula da vida com aquela mulher, com ele e com a Thaís também, com todo mundo, que não sei o que me deu na cabeça. Nunca imaginei que tivesse coragem de fazer aquilo. Mas diante daquela cena e da manifestação inocente da minha amiga, eu acabei falando. Quando vi, já tinha saído. Olha, Adalberto, não é certo o que você está fazendo com a Thaís, viu? Eu não esperava isso de você. Ué, como assim, Luiz? Como assim? Como assim? Ele ainda teve a cara de pau de olhar para minha cara, fazer aquele semblante assim de espantado e perguntar como assim. Eu vi o que você e a prima dela estavam fazendo ontem, alisando a perna um do outro, com o pé por debaixo da mesa. Pelo amor de Deus. Coitada da Thaís, ela não merece. Eu falei na cara dele. Depois que saí, estava voltando para o meu apartamento. Fui até a recepção e voltei. Ele saiu, não sei porquê, e aí, repito, não sei o que me deu, falei. Quando me dei conta, já tinha dito. Ele engoliu em seco e ficou olhando para mim, sem falar nada. Eu insisti. Tá rolando alguma coisa entre vocês dois? É por isso que ela vem aqui na tua casa, todo final de semana? Ele negou. Falou que jamais seria capaz de fazer nada contra a esposa. Só que era só olhar para a cara dele.
para ver que ele não estava sendo sincero. Aliás, não precisava nem olhar para a cara dele, né? Já que eu tinha visto a sem vergonhice. Ninguém queira imaginar o tamanho da minha decepção. Eu realmente não esperava uma conduta desse tipo dele. Nunca. Mas como também não tinha prova de nada, mesmo tendo vendo o que via, resolvi ficar na minha. No fundo, eu sei que eu não tinha nem o direito de chamar a atenção dele. O que eu era dele? Nada. Era só uma boboca apaixonada. Mas nem disso ele sabia. E mesmo que soubesse, direito para colocá-lo, sabe, naquela posição, eu também não tinha. Só que por dentro, mesmo sem o direito, me bateu um aperto no peito. Não era justo. Sabe, fiquei imaginando, na hipótese, muito real, aliás, de ele estar realmente dormindo com ela. Por que não? Ela queria. Desde o primeiro dia eu vi. Ele também não se fez de rogado. E foi por tudo isso que eu achei tão injusto. Me bateu aquela revolta. Puxa vida. Eu era apaixonado por ele. E nunca me insinuei. Nunca falei nada. Nunca pisquei para ele. Fiquei sempre na minha. Sempre respeitei não apenas o seu casamento, mas a minha amizade com a Thaís. Jamais teria coragem, mesmo apaixonada do jeito que era, de botar em risco a nossa amizade e o casamento deles. Só que enquanto eu me cercava de cuidados para não atrapalhar ninguém, enquanto eu me privava de tentar realizar o sonho de tê-lo para mim, vem aquela sem vergonha e fica de palhaçada com ele, na frente da Thaís. E a boba, cega, sem ver nada. Ou sei lá, né? De repente até via, né? Mas fazia de sonsa. De todo modo, não era justo. Amei esse homem desde a primeira vez que o vi. Sempre me mantive no meu lugar. Tanto que, tenho certeza, nem ele, nem a Thaís nunca desconfiaram do que eu sinto. Nunca. E agora, vinha aquela ordinária e ficava ali trocando olhares com ele, se insinuando, tocando nele, cochichando no ouvido, alisando, sabe, deixando-lhe esfregar o pé naquela perna vulgar por debaixo da mesa. Olha que raiva que eu senti dessa mulher. Mulher à toa. Sem contar a decepção que eu tive com ele. Não imaginei, viu? Juro que não. E ainda por cima, teve a cara de pau de negar. Como se eu não tivesse visto. E depois tem outra. 3 semanas depois, juro, eu preferia que a mulher dele, a Thaís, tivesse visto o que eu vi. Teria sido melhor. Porque assim ela mesma daria um jeito de botar um fim naquela patifaria. Mas quis o destino que um domingo de manhã eu os visse sozinhos dentro do carro. Os dois. A prima da Thaís, a Iliana e o Adalberto. E os dois no maior amasso dentro do carro. Se bem que eu sabia. Eu sabia. Não sou boba. Não sou idiota. Não sou pateta, feita a mulher dele. Aquela sonsa. Não sei de qual que eu sinto mais raiva. Eu andando de bicicleta, tinha o costume de caminhar? Ou então,
de andar de bike final de semana, depois do café. E justamente naquele dia tive o desprazer de ver aquela cena medonha. A sirigaita deve ter dormido ali na casa da Thaís. Pelo menos era o que acontecia quando ela ia jogar baralho. E com certeza, os dois marcaram de se encontrarem na rua antes dela ir embora. Passei bem do ladinho do carro. Fiz questão que os dois me vissem. Imagina o susto que os dois levaram. Se bem que se faziam o que faziam debaixo do nariz da Thaís, duvido que ficassem muito assustados ou incomodados pelo fato de eu ver a cena. Olha, eu me senti tão mal que depois, enquanto pedalava, me deu uma vontade de chorar que eu desabei. Era decepção com todos, principalmente com ele, que não era o homem que eu imaginava. Foi muita decepção. Já me senti assim, sem mesmo ele ser meu. Ele sendo apenas marido da minha amiga, meu amigo também. Imagine como que me sentiria se tivéssemos algo um com o outro. Chorei. Parece até uma coisa idiota, né? Chorei, não por alguém que fosse meu, mas pelo marido de outra. Fazer o quê? Não era meu, mas eu tinha vontade que fosse. Como eu já estava esperando. Depois, o safado quis conversar comigo. À tarde, ligou no interfone, perguntou se eu podia dar um pulo ali no apartamento, falou que a Thaís tinha saído com a filha. E ele queria trocar uma palavra comigo. Olha, talvez eu nem devesse ter ido. Quem sabe o melhor fosse nem me meter no meio dessa história. Mas em nome do que eu sentia por ele, mesmo não tendo nenhuma pretensão, ainda menos agora, né? Acabei indo. Só que ele já começou errado. Já começou a conversa tentando me fazer de boba. Ô, Luzia, o que você viu na rua hoje de manhã não é o que você está pensando, viu? Eu e a Eliana, a gente estava só se despedindo. Eu olhei para a cara desse homem. Juro, eu fiquei com tanta vontade de dar uma bofetada na cara dele que tive de me segurar. Você não precisa me explicar nada, Adalberto. Eu não sou tua mulher. Não é a mim que você deve satisfação. Você já pensou se em vez de ser eu tivesse sido a Thaís e a tua filha que passassem do teu lado ali no carro? Você não pensa nelas? Você não pensa o quanto elas vão sofrer se descobrirem que você é aquela mulherzinha à toa, tão de caso? Eu sei, Luísa. Eu sei. Por isso é que eu queria te pedir, não conta nada pra Thaís, tá? Eu te peço. Eu faço o que você quiser. É claro que eu não tinha nenhuma intenção de falar nada. Apesar da Thaís ser minha amiga, embora eu também tivesse muito decepcionado com ela. Sabe, porque bobeira tem limite. Só que ao mesmo tempo, me senti tão mal de estar escondendo isso dela. Puxa vida, ela não merecia. Apesar de ser uma pateta, não merecia. O pior foi que essa nossa conversa mexeu tanto com a minha cabeça. Eu não consegui parar de pensar naquele pedido dele. Não conta nada pra Thaís. Por favor, eu te peço. Olha, eu faço o que você quiser, qualquer coisa. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Eu faço o que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo? Será que para comprar o meu silêncio, ele seria capaz de... Olha, eu sei que não devia nem pensar nisso, mas... apareceu este pensamento assim na minha cabeça. Eu não seria capaz, eu sei que não, mas... e se me desse uma louca? E eu chegasse diante dele e falasse: tá bom, Adalberto, eu não vou contar nada, mas eu também quero um pouquinho de você pra mim.
Quer saber uma coisa que eu nunca te contei? Eu te amo. Duvido que aquela outra sinta a metade do que eu sinto por você. Então, já que você está atraindo a tua mulher, o que custa ficar comigo também? Juro que esse pensamento passou pela minha cabeça. Chegou a me dar um nó, de tanto que aquilo me torturou. Só de pensar em nós dois juntos. Algo que eu pensava direto, mas que achava que nunca teria chance, nem coragem para tornar realidade. Só de pensar na gente, nós dois, abraçados. Parece que um fogo tomava conta de mim por completo, me fazendo perder o equilíbrio, me fazendo quase enlouquecer. Isso mexeu tanto com a minha cabeça que eu não consigo mais parar de pensar um segundo. Parece que é uma, sabe, sei lá o que é, uma praga, um feitiço, sei lá o quê. Quanto mais eu tento não pensar, mais eu penso. Mesmo sabendo que jamais vou ter coragem de fazer nada que coloque em risco a minha amizade com a Thaís. O problema é que eu amo esse homem. Eu amo. Não é coisa de prazer, sabe, de farra. Não, eu amo Adalberto. Mas é claro que tenho medo de me arriscar. Tentar algo com ele em troca do silêncio e, no fim, a Thaís descobrir tudo e acabar tudo em terremoto na vida de todo mundo. Se pelo menos ele me amasse também, ou pelo menos sentisse alguma coisinha, por pouca que fosse por mim, mas não é o caso. Ele não sente nada por mim, agora ele só sente medo de eu contar tudo para a mulher dele. Não sei o que fazer. Porque tem horas que essa tentação, ela me tortura tanto. Tomara que antes que eu acabe trocando os pés pelas mãos e cometendo uma loucura, meu Deus, tira da minha cabeça esses pensamentos. Por tudo quanto é mais sagrado. São pensamentos do mal que fazem o meu corpo pegar fogo. Mas que eu sei que não devo ceder. Pois depois me arrependeria. Perderia até os meus princípios que nortearam a minha vida até agora. Tudo em troca desse desejo. Meu Deus, afasta esse pensamento de mim. Por tudo que é mais sagrado. Afasta esse cálice.